Olá, neste vídeo nós vamos ver um pouco sobre gráficos e figuras com Matplotlib. O Matplotlib é um pacote para plotagem, ou seja, geração de figuras, de gráficos em Python, principalmente para figuras 2D ou em duas dimensões. Esse projeto foi iniciado em 2002, quer dizer, há 18 anos, por John Hunter. E observe, aos poucos, à medida que eu for mostrando os exemplos, se você já programou ou programa em MATLAB, você vai perceber que as ideias utilizadas por John Hunter são muito similares à sintaxe do MATLAB. É muito similar. Isso pode facilitar a vida de quem era um programador MATLAB antes de entrar em Python. É possível exportar os gráficos e as figuras para os principais formatos de arquivos, como PDF, SVG, JPG, PNG, BMP, GIF, etc. E para usar o Matplotlib no seu código Python é muito simples. Muito simples. Basta dar essa linha de comando aqui lá no seu código. Import matplot.pyplot splt. Esse PLT aqui vai ser o rótulo que nós vamos usar para chamar a variável que vai representar o Matplotlib no nosso código. A página de referência do Matplotlib está nesse link, matplotlib.org. É razoavelmente bem organizada, tem uma estrutura que às vezes é complicado de você encontrar o que você está procurando, algum exemplo de código, mas para a maioria das funcionalidades, o site apresenta exemplos de códigos que são bastante úteis. Vamos ver um pouco agora sobre plotagem de linha. Nessa sequência de vídeos sobre Matplotlib, eu vou falar de apenas algumas plotagens bem populares, sendo uma delas a plotagem de linha. Então aqui eu peguei dados de Covid, em João Pessoa, na Paraíba, nesse ano de 2020, e peguei aqui a soma acumulada de valores novos confirmados. E para plotar essa soma acumulada, nós simplesmente utilizamos plt.plot, dando como entrada o array de valores. O array de valores é plotado aqui por essa linha azul. Então, a linha azul representa a soma acumulada dos valores de casos de Covid confirmados em João Pessoa até uma determinada data, que foi a data em que esses dados foram coletados. E aí nós precisamos dar um plt.show para ele exibir o gráfico. Então, no eixo X, nós teríamos o correspondente aos dias, e no eixo Y, a soma cumulativa dos valores de casos novos. Então, nós só precisamos dar aqui como entrada um array. Se você quiser que no eixo X ocorra uma variação com valores mais representativos, como os dias da semana, os dias, as datas, você pode passar aqui também a variável X, representando o eixo X. Para ajudar a visualizar melhor os dados, nós podemos plotar uma grade por cima do gráfico, e essa grade é obtida por meio desse comando grid, e passando o valor true, dizendo que a grade é verdadeira, eu quero uma grade em cima desse gráfico. Nós podemos também plotar uma linha composta por pontos, E no caso, esses pontos eles podem ser representados por vários símbolos. Nessa plotagem específica, eu plotei aqui com a letra O para representar cada ponto do gráfico. E nós podemos editar os parâmetros de cores e de formato. Então, por exemplo, aqui eu disse que a cor seria vermelho, o tamanho da face, da bolinha, 15, a espessura da linha que circunda a bolinha, 4, a cor da face, verde, a cor da borda, azul, a espessura dessa borda, 2, e também a grade. Então,
A gente pode personalizar o gráfico, né? Mudando cores de bordas, cores de faces, espessura de linhas, etc. E esses parâmetros são opcionais, né? Mais sobre plotagem de linhas. Nós podemos plotar mais de um gráfico, mais de uma linha no mesmo gráfico, né? Então, nesse exemplo aqui, eu estou plotando dados de casos confirmados acumulados no estado da Paraíba para as cidades de João Pessoa e Patos. Observe aqui, a gente tem uma legenda: JP vermelho, João Pessoa, Patos azul. E como isso foi feito, né? Quando eu plotei aqui os casos de João Pessoa, representado por casos Covid-19 JP, eu coloquei aqui essa variável, né, esse parâmetro, entre aspas, R, indicando que a cor daquela linha deve ser vermelha. Quando eu fui plotar aqui os dados de Patos, eu coloquei entre aspas B, indicando que eu quero que essa linha seja azul. Então, B é de blue e R é de red, né, de vermelho. Eu também adicionei legendas. Observe que a legenda, eu posso atribuir essa legenda, né, ou seja, os rótulos das linhas do gráfico, por meio de passando uma lista de strings, em que cada string representa uma linha, e a ordem dos elementos na string corresponde à ordem em que as linhas foram plotadas. Posso atribuir rótulos para os eixos x e y. Então, eixo x, dias desde o primeiro caso, está aqui. E eixo y, casos confirmados, está aqui. Atribuindo um título ao gráfico, casos confirmados, tal, e plotando a grade para facilitar a comparação entre os valores, né? É possível também plotar vários gráficos na mesma figura, né? Então, se a gente não quer que as duas linhas estejam no mesmo gráfico, eu posso colocar cada linha num gráfico separado. Para isso, eu posso utilizar aqui o subplot, né? Então, o subplot, você coloca aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Nesse caso, vai ser 2 linhas e 2 colunas, ou seja, serão 2 gráficos, um abaixo do outro, porque terão 2 linhas. Um gráfico, outro gráfico, né? 2 linhas. E aí, esse subplot retorna um array de gráficos, em que você pode acessar cada gráfico pelo índice do array. Então, no índice 0, no índice 0, você tem o gráfico, aqui eu tenho o gráfico relacionado aos dados de uma pessoa. No índice 1, eu tenho os dados relacionados a Patos. E observe que cada um dos eixos tem todos aqueles parâmetros que nós editamos no gráfico anterior, né? Os rótulos do X, do Y, título, grade, etc. E utilizando subplots, nós podemos adicionar gráficos com estruturas de repetição, ou seja, eu poderia fazer um loop percorrendo aqui todos os gráficos, né, com um for e editando esses gráficos de modo programático, né, programaticamente. E aí no próximo vídeo nós vamos ver gráficos de dispersão.